Olá, galera, boa noite. Conseguem me ver e me escutar? Sim ou não? Sim, sim, dá sim. Me dê só um minuto para fazer duas coisas e a gente vai começar, tá bom? Ainda mais o pessoal entrar e bora fazer essa revisão. Eu vou começar às 7h05 em ponto, gente, só para poder esperar quem tá chegando e aí, enfim, tá? Sonhei com algumas coisas. Geralmente cai, mas não vai se animando muito, não, porque vai que, né? Só um minuto a gente já começa. Vê se vocês conseguem ver o que tá aí na tela. Se tiver vendo, só me dá um ok. Bora, galera, começar. Boa noite para todo mundo. A gente sempre, eu como professora, né? Ai, gente, ainda mais assim, né? Eu sempre falo que pra gente é bom um aluno ligar a câmera, né? Para quem que se sentir à vontade. Quem é meu aluno já pode ligar, porque eu já conheço vocês. Mas se não quiser também fica à vontade. Eu decidi fazer essa revisão porque eu tive uma. Deus mandou, se ele mandou, eu obedeço, né? Então é o que eu faço. E eu não queria dar aula, né, minha gente? Tô meio que de férias, assim. E aí ele falou: não, Camila, tem que dar essa aulinha. E eu sonhei com algumas coisas, eu pensei em algumas coisas, saiu o prêmio Nobel. E a EMESCAN não, a UVV, todas as vezes que sai o prêmio Nobel, antes, não tô falando que é o que vai acontecer agora, hein? Mas todas as vezes que sai o prêmio Nobel de Medicina antes do vestibular da UVV, a UVV ela trouxe esse tema na discursiva. Então, dá para você encaixar uma questão nova ou fazer alguma modificação, né? Então, isso é muito tranquilo para eles fazerem. Por isso que eu abri essa revisão. Essa revisão, ela vai ser, eu dentro do Vitória Bio, eu tenho um jornal semanal que ele, tipo assim, meu Deus, vai sendo do jeito que dá, mas foi sendo durante esse ano. A gente coloca as notícias que eu acho que possa vir na mídia, tá liberado para todo mundo as edições anteriores. Eu não sei se vocês chegaram a ver. É, lá no Drive.
e do que eu acho que possa vir. E virou tema, e se você olhar as últimas provas que aconteceram, estava ali, né? Você pode olhar e você consegue saber mais ou menos o que pode vir. Aqui dentro dessa reportagem, a gente vai fazer, para quem nunca teve aula comigo, as aulas elas são dinâmicas, tá? Então, ela correlaciona conteúdo assim como o vestibular correlaciona. E nesse tema desse jornal aqui, dá para a gente fazer bastante coisa. A aula está programada para ser uma mini aula, um mini curso de 1h30, mais ou menos. Mas não tem hora para acabar, tá bom? Dependendo do que a gente faz, ele vai durar um pouquinho mais de tempo. Fique à vontade para perguntar, para ligar a câmera, para ligar o áudio. A gente está aqui para fazer essa troca na véspera da prova. E eu vou pegar essa notícia aqui porque ela tem muita coisa que a gente pode revisar. E depois eu quero falar para vocês de escarlatina. Não deixa eu sair daqui sem falar de escarlatina, por favor, tá bom? Porque a escarlatina é uma doença que está tendo surto. Há muitos anos não tinha, está tendo surto no sistema público de saúde. E ela é bem estilo que a UVV gosta. E então a gente não deixa eu ir embora, porque eu vou passar por várias coisas e posso esquecer de escarlatina. Enfim, tá? Vamos lá então. Olha só. Vou fazer com vocês mais ou menos o que seria uma aula dentro de uma revisão que eu tenho, que chama dose de reforço. A gente pega a notícia e destrincha toda a biologia dentro dessas notícias. Aqui tem muita coisa, tá? Eu fui cortando pedaços da reportagem que dá pra gente falar de várias coisas. A gente vai lendo e a gente vai fazendo a aula com vários conteúdos. São minhas apostas, tomara que caia alguma coisa em alguma questão. Mas tá falando assim, o Prêmio Nobel de Medicina vai para esses pesquisadores aí pela descoberta sobre a tolerância imune periférica. Vencedores de... Larararará. Aí fala assim, 3 cientistas americanos e um japonês levaram, né, o Prêmio Nobel de Medicina pela pesquisa que descobriu como o sistema imunológico evita atacar o próprio corpo. Eles podem muito bem utilizar isso para falar sobre sistema imune, e é sobre isso que a gente vai começar a falar, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu falo rápido no geral, mas é só, gente, é só falar, tá? Porque falando a gente consegue se resolver e Camila tá rápido demais, ou eu não tô entendendo, e enfim. Quando a gente fala de sistema imune, o sistema imune é a nossa terceira linha de defesa, então a gente vai falar dessas linhas de defesa que nós temos do nosso corpo, como que o nosso corpo ele consegue nos proteger. Então existem três degraus que o corpo ele usa para poder proteger nossa a gente, né? A primeira linha de defesa e a segunda são chamadas de linhas inatas. Nós nascemos com ela, tá? Então, essa primeira e essa segunda linha de defesa são linhas denominadas inatas. O que que é uma linha chamada de linha inata? Não precisa se preocupar em copiar, porque eu vou liberar isso no grupo para vocês depois, tá? Mas a primeira e a segunda linha, que a gente chama de inata, são linhas que, independente do que tiver te afetando, um prego, um parafuso, a escarlatina, o HIV ou qualquer outra coisa, essa linha inata, ela é igual para todo mundo. Então a gente fala que são linhas inespecíficas, não tem especificidade. Qual que é a primeira linha de defesa do nosso corpo? É uma linha de defesa onde você tem barreira física e você tem as barreiras químicas. Quais que são as barreiras físicas que você pode ter? Você pode ter as mucosas, então, aqui, né, na nossa boca, na região genital, e você pode ter também a sua pele. O seu sistema tegumentar, a nossa pele, ela é uma barreira que protege a gente em 98% dos casos. Geralmente a gente fica doente quando essa barreira ela é perfurada, porque a pele, ela tem várias camadas, e essas camadas auxiliam o funcionamento adequado dessa proteção. Ela é um órgão, né? Sendo um órgão, ela é formada por vários tecidos. Quais são os tecidos que a gente tem na nossa pele? Nós temos a primeira camada que a gente chama de epiderme, e a epiderme, ela é formada por tecido epitelial estratificado, estratificado, pavimentoso
E além disso, você tem aqui queratina. Então, tecido epitelial estratificado, pavimentoso e queratinizado. Isso faz com que a gente tenha uma super barreira da pele. Oh, Deus, Deus. Comecei. Espera aí. Vamos ver se vai dar certo aqui. Espera aí. Aqui. Isso aí. Então, a gente está falando que é um tecido epitelial estratificado, pavimentoso e queratinizado. Isso é super importante porque essa camada aqui, ela tem 30 camadas de célula epitelial estratificado, pavimentoso, pavimentoso e queratinizado, que tem 30 camadas, e essas camadas, elas são divididas em algumas categorias. De cima para baixo, você vai colocar como gravar essa bosta, tá bom? Camada córnea, que é a última e a morta. Camada granulosa, que você tem grânulos de queratina, você tem grânulos de melanina, você tem vários grãos, né, que você tem nessa camada granulosa. Você tem a camada espinhosa e existe a camada basal, que é aquela camada em que você vai repondo o seu tecido epitelial. Por que que a gente não pode fazer tatuagem na epiderme? Porque se você fizer tatuagem na epiderme, você vai, se ela alcançar essa camada basal, essa tatuagem ela vai ser jogada para fora com o tempo, né? Porque vai sendo reposto, 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 as células vão sendo substituídas, tá? Depois da epiderme, você tem uma outra camada na sua pele. Essa camada é chamada de derme. E a derme é tecido conjuntivo. Que você tem que saber? A derme é dividida em duas partes, né? Então, quais são as camadas que você tem da derme? Existe uma camada que a gente chama de papilar, aquela que fica em contato direto com a epiderme, e a camada reticular, que é a camada que fica abaixo da papilar. Na camada papilar, você tem tecido conjuntivo propriamente dito, frouxo. E na reticular, tecido conjuntivo propriamente dito, denso, não modelado. Deixa eu escrever, né? Tem gente que não é meu aluno. Denso, não modelado. Geralmente é aqui que esses sensores ficam, tá bom? Enquanto que na camada papilar, você vai ter a comunicação da derme com a epiderme para poder fazer essa união. Existe uma doença, né, que pode vir em prova, que a gente chama de epidermólise bulhosa. Epidermólise bulhosa. O que é epidermólise bulhosa? Ela afeta a união da derme com a epiderme. Então, pessoas que têm isso, elas acabam ficando com mais problemas. Por quê? Porque elas não vão ter essa proteção. E se elas não têm essa proteção, elas ficam extremamente vulneráveis, porque vai soltando a epiderme da derme e aí essa primeira linha de defesa, ela já é totalmente destruída, beleza? Então, tem que ficar atento em relação a isso. Quais são as barreiras químicas, tá? As barreiras químicas é a liberação de enzimas que a gente tem em algumas estruturas. Existe uma enzima, por exemplo, que a gente chama de lisozima, que é uma enzima que está na lágrima, na nossa boca, na nossa região da vagina, que degrada a parede celular de bactéria. Então, se você tem as lisozimas, você também vai conseguir resolver esse processo de combater coisas que tentam invadir a gente, porque as lisozimas degradam parede celular de bactéria. Pronto. Mas se por algum motivo, qual o motivo? Ah, um cachorro me mordeu. Ou eu furei meu dedo. Hoje, por exemplo, aconteceu, eu fui lavar vasilha e passou um copo quebrado assim, cortou meu dedo aqui. Eu acabei de fazer esse processo de romper essa primeira linha de defesa, que é essa forma de barreira, tanto física quanto química. Então, as coisas que estavam tentando invadir o meu corpo vão conseguir. Só que eles vão lidar com uma segunda linha de defesa.
Como que é o nome dessa segunda linha de defesa e como que ela atua? Ela atua de forma, como que é o nome disso? Ela avisa, ela fala, proteínas de aviso, é formado proteínas de aviso. A mais famosa a gente chama de interferons. E a outra coisa que você tem é as células de defesa fagocitária. Então, você vai ter proteínas de aviso e células de defesa fagocitária, que fica fazendo fagocitose, colocando as coisas para dentro delas e degradando, né? As proteínas de aviso, a mais famosa é chamada de interferon. Então, uma célula vai produzir uma substância, a gente chama de interferon, que vai funcionar como um botão do pânico. Como, né? Como que isso acontece? Eu tô sendo atacada, eu aviso. Gente, eu tô sendo atacada. Aí todas as outras células, quando receber esse aviso, vão conseguir se proteger para não ser atacado, né? Então você já se prepara. Aí a hora que você vai utilizar aquelas memórias, células de defesa que você tenha, ou produzir substâncias que assim que algum agente estranho estiver chegando perto de você ou tentar te atacar, você vai conseguir combater, tá? E a defesa fagocitária são células que possuem muito lisossomo, que é uma organela que faz o processo de digestão intracelular. Antigamente se cobrava só macrófago aqui, no máximo neutrófilo, tá? Mas os vestibulares agora começaram a apertar. E aí eles estão cobrando várias outras, né? Que vocês teoricamente estudam isso mais no ensino superior, tá? Mas vamos lá. Você pode falar aqui, ó, da natural killer, né? Da natural killer, células NK. Você pode falar das células dendríticas. Você pode falar aqui dos neutrófilos. Você também pode falar aqui dos macrófagos, que são essas células de defesa fagocitária. Não estou lembrando de outra, mas são as principais. Inclusive, a discursiva da EMESCAN era justamente sobre isso. Em relação ao seu sistema imunológico inato, ou seja, aquele que corresponde à primeira ou à segunda linha de defesa. Quais são células que você pode falar que estão nesse sistema imune? Muita gente colocou linfócito. Linfócito está errado. Por quê? Porque linfócito pertence à terceira linha de defesa, que é o seu sistema imunológico. Então, o seu sistema imune é a terceira linha de defesa. E essa terceira linha de defesa aqui, a gente fala que é uma linha de defesa adaptativa, ou seja, você não nasce com ela, o seu corpo tem que fazer essa linha de defesa. E ela é extremamente. Ai, neutrófilo eu coloquei aqui, peraí. E ela é extremamente específica. Então, se eu, por exemplo, ativei o sistema imune contra o HIV, é só contra o HIV. Ah, mas o HIV sofreu mutação. Não, não combate as próximas mutações, né? Então, ela é específica para o agente etiológico. Camila, basófilos e neutrófilos também, eosinófilos, nessa segunda linha de defesa, você poderia colocar todos os outros leucócitos. Vamos colocar eles aqui também? Os leucócitos. Mas cada um, com exceção de linfócitos, né? Mas cada um com a sua função. Então, você poderia colocar aqui basófilo, você poderia colocar eosinófilo, você poderia também colocar basófilo, eosinófilo, neutrófilo, já foi? Esses dois, na verdade, né? Basófilo, eosinófilo, macrófago, monócito, que dá origem às células fagocitárias, né? Enfim, os outros monócitos. Vou colocar aqui outros monócitos. Toda célula que sofre diapedese, todo mundo sabe o que é diapedese? Saída do vaso sanguíneo. Existe uma célula no seu sangue que a gente chama de monócito. Quando essa célula sofre diapedese, sofre diapedese e faz fagocitose em outra célula, em outro tecido, desculpa, isso daqui também entraria. Por exemplo, células de Langerhans no tecido epitelial. Você poderia falar de micróglia no tecido ósseo, não, nervoso.
Osteoclasto no tecido ósseo. Aí tem várias outras, Kipfer, mas eu acho que difícil a UVV cobrar, tá? Tão aprofundado assim. Eosinófilo, quando você está sendo em ataque de verme e em combate à alergia. Então, se o texto estiver falando de alergia, quem que provoca a alergia? Quem provoca a alergia? Basófilo, porque ele libera histamina. Então, a histamina promove a alergia. Mas quem que vai combater a alergia? O eosinófilo. A alergia. A alergia é uma forma do seu sistema imune de atuar também, tá, gente? Eu não sei se vocês sabem, mas a alergia é uma forma do seu corpo te proteger sem ativar o seu sistema imunológico de alguma coisa que entrou e tá te fazendo mal. Então também é considerado defesa. E o basófilo também libera a heparina, que é um anticoagulante. Isso daqui você poderia colocar dependendo do que o texto te fala. Se ele for bem amplo e colocar só tipo imunidade inata, aí você poderia colocar qualquer um desses. Agora, adaptativa é sistema imune. Quem que atua no sistema imune? O sistema imune, ele tem duas células que são muito importantes, tá? Uma célula, a gente fala que é o macrófago. A outra célula, então preste atenção, já vou explicar isso para vocês. A outra célula são os linfócitos. Linfócitos, eles atuam só na terceira linha de defesa, que é o sistema imune. Os macrófagos não. Os macrófagos, ele é o elo de ligação entre segunda linha e terceira linha de defesa. Então, ele, quando já não está mais conseguindo, eu não estou mais conseguindo combater, né, alguma coisa na segunda linha de defesa. Eu vou precisar pedir ajuda para o sistema imune. Quem que consegue fazer essa ponte entre sistema imune e segunda linha de defesa? O macrófago. Então, ele é responsável pela ativação dos linfócitos. E é aí que entra as coisas, tá bom? E a gente já vai começar a falar das notícias. Os linfócitos, a gente estuda poucos linfócitos. Existem vários linfócitos. Eu falo em aula, eu não anoto todos em aula. Eu falo em aula, mas eu anoto poucos, tá bom? Quais são os linfócitos que a gente conhece? Existem os linfócitos T, CD4, T, CD8, linfócito B. Só que existe alguns um é chamado de regulador e o outro é chamado de linfócito supressor. Esse regulador e supressor é pouco falado, apesar de acho que o nome, né, ser autoexplicativo para vocês. Regulador, ele regula o seu sistema imune. Supressor, ele vai impedir o seu sistema imune de funcionar, tá? E os outros linfócitos, por exemplo, linfócito TCD4, TCD8, linfócito B regulador. Vamos ver as funções deles e depois eu falo dos que é menos dito. Quando você tem alguma coisa sendo atacada, o macrófago na segunda linha de defesa, ele vai fazer a primeira etapa que a gente chama de apresentação do antígeno ao anticorpo. Então, o macrófago ele é responsável por fazer o que nós chamamos de apresentação do antígeno ao anticorpo. Então, o macrófago está lá na segunda linha de defesa, presta atenção. Ele está lá na segunda linha de defesa e ele está degradando. Então, entrou uma bactéria aqui, vamos falar dela logo? Deixa eu anotar aqui no canto, chamada de escarlatina. A escarlatina é uma doença que ela estava há muito tempo, posso. Ela estava há muito tempo sem aparecer. E aí a escarlatina começou há pouco tempo a dar surto na rede de saúde. A escarlatina é uma doença bacteriana, tá? Então é uma doença causada por bactéria. Doença bacteriana, quando ela entra, é uma doença que o seu sistema imune ele vai tentar combater de várias formas. Eu vou pegar aqui alguns sintomas da escarlatina que eu queria mostrar para vocês. Peguei. Deixa eu colar aqui. Muito comum na primavera. A gente está em que época do ano?
Tá vendo? Primavera. Então, é muito comum na primavera. Vou deixar anotado aqui no canto. Ela é uma doença de fácil acesso clínico. Então, se você chegar com algumas características, você vai perceber. Só que ela tem uma evolução rápida. Então, assim, ela ataca a primeira, a segunda linha de defesa rapidamente, porque ela é transmitida por spray nasal, gotículas, transmitida por gotículas. Transmissão por gotículas, muito comum em escola. Inicialmente dá febre alta, placas na garganta, você pode ter essas alterações na pele, tá vendo? Umas bolinhas na pele, mas o que determina mesmo é essa língua aqui, ó, que a gente chama de língua em framboesa. Tá vendo que ela tá super vermelha e ela tá cheia de bolinha? Eles falam desses sintomas que é a língua em framboesa. Tá tendo surto disso aqui. Como que a gente combate bactéria? A gente combate bactéria utilizando antibióticos, tá? Então, o combate é feito por antibióticos. A UVV tá com uma mania de falar de bactéria, doença e formato de doença. Ela é causada por uma bactéria que a gente chama de Streptococcus. Deixa eu anotar aqui para vocês. Eu estou pegando o nome dela, é Streptococcus pyogenes. Então, o agente etiológico é o Streptococcus. Streptococcus pyogenes. E o Streptococcus pyogenes tem um formato de Streptococcus. O que que é o Streptococcus? Vocês lembram? Se você está falando assim, é o Streptococcus, beleza? Se você estiver falando assim, você está falando do Staphylococcus. Então, se eles quiserem seguir nessa linha, eles devem pegar alguma doença que está em alta, por exemplo, a escarlatina, e colocar pelo formato, pela característica, tá? Como que esse tratamento é feito e como que pega e por que que é muito comum em idade escolar, tá? É muito comum entre crianças, porque uma tem, por exemplo, tem duas amiguinhas da sala da Vale que tá com escarlatina. Semana passada eu vi três crianças que estavam com escarlatina. Retrasada tinha duas na escola. Então a escola ela ameaçou fechar porque é uma doença de alto contágio e isso pode passar para um monte de criança, tá? E as mães confundem porque dá placa na garganta, vomita, e aí tem que tomar muito cuidado. Deixa eu responder a pergunta aqui. Camila, essa epidermólise bulhosa está ligada com o albinismo ou vitiligo? Não, tem nada a ver com o cacalço, tá? Como que é o nome da forma da bactéria? Epidermólise bulhosa é uma doença genética. Albinismo também, mas albinismo é a falta da melanina. Vitiligo é uma doença autoimune que pode vir aqui, já vou falar para vocês. Qual o nome da forma da bactéria? Streptococcus. Eu falo assim, o nome, Streptococcus, o nome da bactéria, ele às vezes vai estar refletindo o formato, Streptococcus. Então, Streptococcus pneumoniae, formato de Streptococcus. Staphylococcus aureus, formato de Staphylococcus, cacho de uva. Vibrio cholerae, formato de vibrião. Aí existe o bacilo de Hansen, bacilo de Koch, bacilo, formato de bastão, bastonete. Geralmente, só a leptospira que eles deram uma loucura, né? Que era espiroqueta, espirilo? Piroqueta, eu acho. Que eles deram uma doideira, porque geralmente eles cobram o nome do formato que já vem no nome da doença, beleza? Mas vamos dizer, espiroqueta. Então, vamos dizer que eu, Camila, fui atacado pela bactéria da escarlatina, pelo Streptococcus pyogenes. O macrófago vai tentar fagocitar esse Streptococcus pyogenes e vai ter uma hora que ele não vai dar conta, porque ele vai fagocitar, mas o Streptococcus pyogenes vai se reproduzir mais do que está sendo assassinado. Aí ele vai pedir ajuda para o sistema imunológico, então ele vai ativar a terceira linha de defesa. Quando ele pede ajuda para o sistema imunológico, você vai ter aqui uma célula do sistema imunológico que a gente chama de linfócito TCD4. Olha o nome dela. Ou auxiliador ou helper. Helper.
Ai, meu Deus, fiz errado. Helper. Linfócito TCD4, auxiliador ou helper, que vai auxiliar o processo. Vocês entendem o que eu estou falando? Ele vai vir aqui e vai ver qual é a bactéria que o macrófago está pedindo ajuda. E ele vai olhar e vai falar assim: olha, gente, ele está pedindo ajuda para escarlatina. Então, ele vai ativar dois sistemas. Um sistema a gente chama de linfócito, vai ativar o linfócito B. O linfócito B ele vai se ativar, vai virar uma célula que eu chamo de plasmócito, e o plasmócito vai começar a produção de uma coisa proteica, que a gente chama de anticorpo. Por que que ele ativa o anticorpo? O anticorpo é uma proteína do grupo das imunoglobulinas. Proteína do grupo das imunoglobulinas. Globulinas, são proteínas de defesa. Qual é o anticorpo que é ativado aqui? Qual é o grupo, né? Pode ser ou o IgG ou o IgM. O que que vai determinar se eu vou ativar IgG ou IgM? Se aquela doença é uma doença recente, é a primeira vez, ou se aquela doença é através de memória. Então, por exemplo, primeiro contato com a escarlatina. Se eu fizer um exame de sangue e detectar e procurar imunoglobulina, qual que vai identificar nesse exame de sangue? IgM, tá? Ela é o da primeira infecção. Ela é quando você está doente. Então, se eu estou com IgM para escarlatina, significa que eu estou com escarlatina. Mas eu fiz um exame de sangue e deu IgG para escarlatina. Significa que eu tenho memória para escarlatina. Vocês estão entendendo, gente? Que é uma infecção tardia, não é uma infecção recente. Então, eu já tive, estou tendo de novo, eu já tive e o meu corpo está tentando combater. Isso vem, às vezes, em gráfico, tá? Eu estou tentando falar o mais devagar que eu posso, mas se eu falar muito devagar, a gente não fala muita coisa, tá? Desculpa aí eu. Eu vou pedir para o Diego deixar liberada a gravação, caso vocês precisem assistir, pelo menos até amanhã, né? Sei lá, final do dia. Mas se você tem uma primeira infestação, que é determinada pelo IgM, ela demora, produz um pico pequeno. Se você tem uma segunda infestação da mesma coisa, ela é mais rápida e ela é mais potente. Então, quando você tem um gráfico de imunização, você vai ter aqui a quantidade de proteção de anticorpos e aqui é o tempo. A primeira vez que você fica doente de uma doença, parece que você vai morrer, porque o seu corpo demora de 7 a 14 dias para poder conseguir produzir anticorpo. A segunda vez já é super tranquila. Por que que é super tranquila? Porque você já tem memória. Não, gente, presta atenção. Não quer dizer que você tenha anticorpo pronto. Não. Mas você não vai precisar ativar tudo, porque você vai ter produzido junto com o primeiro anticorpo células que são capazes de ativar do meio do caminho para frente, está mais rápido. A gente chama isso de células de memória. E você produz memória tanto do lado do linfócito B, quanto do lado do linfócito, que a gente chama de linfócito TCD8. Qual que é a diferença do linfócito B para o linfócito TCD8? Quando o linfócito TCD8 é ativado, ele começa a produzir uma substância chamada de perforina e lança no agente estranho. No agente estranho. Pois bem, tá? Então, quando eu tenho linfócito TCD8, eu começo a produzir perfurina e lanço no agente estranho. O que que a gente tem que tomar cuidado, tá bom? O que que a gente tem que tomar cuidado? Vamos anotar aqui essa informação. Quando, presta atenção, o linfócito TCD8 não reconhece células do corpo, linfócito TCD8
não reconhece células do corpo, ele começa a atacar as próprias células corporais, ele começa a atacar os próprios órgãos. Ele começa a atacar os próprios órgãos. Isso é chamado de doença autoimune, né? Então, isso daqui pode desenvolve doença autoimune e também rejeição de transplante. Rejeição de transplante. Porque se eu coloco um transplante lá, e na hora que eu coloco o transplante lá, é, eu não consigo converter esse sistema imune, eu vou começar a me atacar. Vocês estão entendendo qual que é o rolê, gente? Sim ou não? E isso acaba trazendo vários problemas. Então, o que que acontece? Deixa eu mostrar para vocês pegar a próxima reportagem, a próxima parte da reportagem, para vocês entenderem. Tem alguém que está com muita dúvida aqui? Sim ou não? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Tranquilo. Então, vamos para frente. Isso daqui foi a descoberta do Prêmio Nobel. Então, o que que é o Prêmio Nobel? Não sei se vocês sabem, tá? Mas eles ganharam agora, mas eles descobriram isso até 2003. 2003. Não é, tipo, vai descobrir ontem. Eles estão ganhando o Prêmio Nobel agora de uma descoberta que foi feita em 2003. Começou esse Prêmio Nobel em 1995, um menino japonês, em 1995, um menino japonês, que é o médico japonês, ele descobre foi descoberta não, né? Meu Deus. Em 1995, foi descoberta a célula que impede o sistema imune, impede o sistema imune de atacar células do próprio corpo, de atacar órgãos, né? Órgãos do próprio corpo. Essa célula é o linfócito T regulador, próprio corpo. Essa célula recebeu um nome, a gente chama de linfócito T regulador, chamada de linfócito T regulador. Então, agora a gente já sabe qual é a função do linfócito T regulador. Ele fala para o sistema imune assim: olha, isso aqui é parte da Camila, isso aqui não é. Isso aqui é parte da Camila, isso daqui não é. Isso aqui é parte da Camila, isso daqui não é. Essa é a função do linfócito T regulador. Em 2001, eles perceberam que pessoas que tinham pessoas que tinham mutação em um gene, mutação em um gene, qual gene que a gente está falando aqui? É FOX9, eu acho. Deixa eu ver se eu vejo esse gene em algum lugar. Eu anotei o nome dele. FOXP3. Eles não vão cobrar o nome do gene, né? Mas só para você saber. Não tinha o correto funcionamento do linfócito. O que que eles podem cobrar na prova em relação a isso? Mutações do linfócito TCD8. TCD8 não, T regulador. E aí eles podem cobrar mutação, tá bom? Quando eles pegarem esse pedaço da reportagem. O que que a gente tem que saber de mutação? Existem dois tipos de mutação. Existe a mutação gênica e existe a mutação chamada de mutação cromossômica. Nesse caso aqui, acontece no gene. Então, é uma mutação gênica. E mutação gênica, ela afeta uma proteína, porque o gene está relacionado com uma proteína, né? A formação afeta a formação proteica. Formação proteica. Quais são os tipos de mutação gênica que vocês acham que existe, né? Vocês lembram? Existem três tipos de mutação gênica. Existe o que a gente chama de substituição, Existe a mutação que a gente chama de mutação deleção.
você perde um pedaço, substituição, você muda o nucleotídeo. E existe a adição quando você adiciona um nucleotídeo. Essas são as três formas de mutação que existe. E cromossômica, que eu acho que possa cair também, tá bom? Existe a mutação que a gente chama de mutação numérica, que é a que eu acho que pode cair. Caiu, inclusive, duas questões de mutação na prova passada, tá bom? Pode vir nas discursivas. Mutação numérica pode ser poliploidia ou euploidia, quando você é, sei lá, 2Ns e passa a ser 3Ns, 4Ns, 5Ns, 6Ns. E existe uma mutação que a gente chama de mutação numérica do tipo aneuploidia. A aneuploidia é quando você era, sei lá, 2Ns igual a 46 e passa a ser 2Ns igual a 47 ou 2Ns igual a 45, beleza? Isso daqui é uma aneuploidia. Geralmente, doenças cromossômicas são aneuploides. Quais são as doenças cromossômicas que a gente tem que saber? Vamos lá tentar lembrar elas, tá bom? Você pode ser 2Ns igual a 47, sendo que esse cromossoma a mais é no 13. Isso daqui é síndrome de Patau. O pessoal do curso falou P de Patau, P de PT. Não tem PT, 13, partido político. Então, talvez é uma forma de você gravar. 4718, síndrome de Edwards. Então, se você tem um a mais no 18, Edwards. 2Ns igual a 47, sendo que o a mais é no 21, síndrome de Down. 2Ns igual a 47, sendo que o a mais é no sexual e você é XXX, você é super fêmea ou mulher maravilha. Você pode ser 2Ns igual a 47, o a mais for XXY, você é Klinefelter. Você é 2Ns igual a 47, XYY, você é super-homem ou super-macho. Mas você também pode ter uma monossomia, você perder alguma coisa, né? Esses daqui até agora foram trissomias. Aumentou um, e aí no 13, no 18, no 21, no sexual, você ficou triploide. Triploide não, né? Trissomia, com três cromossomos ao invés de dois. Mas você pode ter uma monossomia. Você perder um e ficar com um cromossomo só. Aí você vira 45x0, síndrome de Turner. Lembrando que Turner, Down, ó, vamos anotar aqui. Down, super fêmea, Klinefelter, super-homem e Turner são compatíveis com a vida, tá? Edwards e Patau já não é tão compatível assim, não vive muito tempo, não. Camila, você está considerando substituição como translocação? Não. Translocação é uma mutação cromossômica estrutural. Substituição é uma mutação numérica, tá? Quais que são aqueles que afetam a estrutura do cromossomo? Aí existe a translocação, quando você está no cromossomo 1 e foi para o cromossomo 10, perdeu um pedaço, foi para outro cromossomo, translocação. Existe a que a gente chama de inversão a 180, quando você quebra, dá um giro de 180 graus e encaixa no mesmo cromossomo. Duplicação e deleção. Deleção. São as estruturais. Beleza? Então, pode vir mutação. Veio duas nas objetivas do ano passado, gente, da última prova do meio do ano. Pode vir na discursiva, o bebê tem uns negócios desses, tá bom? Então, vamos lá. E depois, né? Continuando o histórico, em 2003, eles conseguiram perceber a correlação entre esse gene e o linfócito regulador. Então, eles estão. Agora, o que que eles conseguiram? Eles conseguiram mostrar como que, por exemplo, uma pessoa que tem doença autoimune está com problema em qual gene? Descobriram o gene, tá? Descobriram qual é a célula que está faltando. Descobrindo a célula que está faltando, você consegue colocar essa célula nas pessoas. E a pessoa que tinha uma doença autoimune volta a ter células reguladoras para ela não ser atacada, né? E isso é muito importante. Olha só, as pesquisas dos laureados são os vencedores, tá?
como o sistema imunológico é mantido sob controle porque ele não se destrói. Isso que a gente estava falando. Foi descobrir doenças autoimunes graves. Vamos pegar outra parte aqui, ó. Outra coisa que pode cair, olha isso daqui. Vê se vocês conseguem ver. Deixa eu apagar isso aqui. Eles colocaram assim, ó, o trabalho dessa galera aqui mostrou que a tolerância imunológica é o nome que a gente dá para a gente não se atacar, tá bom? Não ocorre apenas pela eliminação de células potencialmente perigosas no timo, processo conhecido como tolerância central, como se acreditava até então. Identificou as células T reguladoras e os genes, esse gene FOXP3, tá? Que a gente tem que saber, minha gente? É uma coisa que é legal que possa vir em prova. Não vou falar aqui, que senão vai ocupar muito nosso tempo, mas se eu fosse você, eu dava uma olhadinha. Tá falando aqui, ó, mostraram que o gene é essencial para o desenvolvimento dessas mesmas células T reguladoras. A gente tem que lembrar daquele processo chamado de síntese proteica. Por que que um gene com problema traz um problema geral do nosso corpo, tá? Vou falar rapidamente. Lembra que eu falei que é uma revisão rápida, né? Vou falar rapidamente, mas eu acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha, que possa vir também. Quando nós falamos de síntese proteica, nós falamos da forma que o nosso corpo, ela é como a célula comanda, como o DNA comanda o nosso corpo. O DNA comanda nosso corpo. Como que o DNA comanda o nosso corpo? É na forma do gene? Não. É pegando esse gene e transformando ele numa linguagem entendível para nós. Combinado, gente? Gente, esse gene, ele primeiro, o que que é um gene, se te perguntarem lá na hora da prova? É uma sequência do material genético, sequência de DNA, capaz de produzir proteína. Porque o nosso material genético, pTNA proteína, ele tem duas partes. Se você pensar no nosso material genético, ele tem duas partes. Duas partes. Uma parte a gente chama de gene. A outra parte a gente chama de DNA regulador, que não, que também é chamado de DNA lixo. E aí, essa parte que é gene, o que que ela difere do DNA regulador, tá? O gene, ele vai passar por um processo que nós chamamos de transcrição. E aí, depois que ele passar pelo processo de transcrição, ele vai produzir um RNA que carrega a mensagem dele. Depois, ele vai passar por um processo chamado de processo de tradução e ele vai produzir uma proteína. Então, a partir do momento em que você tem um problema genético, você junto vai ter um problema proteico. Camila, tá, eu tô falando de célula. De onde que vem essa proteína? Eu não sei se vocês sabem, mas essa região aqui que a gente chama de timo, cadê ela? Timo. O timo, ele é um órgão do sistema que a gente chama, oh meu Deus, sistema linfático. Órgão do sistema linfático. Uma das funções do timo é você dar selos para células. Então vamos lá que eu quero falar duas coisas, tá? Órgão do sistema linfático cujo objetivo é fazer maturação de linfócito. O que que significa maturar linfócito? É colocar um selo. Então, a maturação é você pegar um linfócito que vai ser produzido. Então, o linfócito ele é produzido ou pela medula óssea ou pelo próprio timo, óssea ou timo, mas ele precisa se diferenciar. Falei para vocês que existe o linfócito TCD4, TCD8, linfócito B, linfócito regulador, linfócito supressor. Quem que faz esse processo de diferenciação dos linfócitos? É o timo.
É ele que vai colocar, você é o linfócito etiqueta CD8, você é o linfócito etiqueta CD4, você é o linfócito etiqueta regulador, tá? Então ele vai diferenciar. E como que isso é feito? Como que nós damos identidade para uma célula? Não sei se vocês lembram disso. Nós damos identidade para uma célula a partir do momento que criamos glicocálices diferentes para cada tipo de célula. Então ele faz diferenciação dos linfócitos a partir da determinação de diferentes glicocálices. Glicocálices. Questão discursiva da UVV já foi, né? O que que é um glicocálice? E o que que uma proteína está envolvida aqui? A gente aí agora tem que lembrar que glicocálice são carboidratos mais proteínas ou carboidratos mais lipídios que ficam na membrana plasmática. Então, eu produzi uma célula. Essa célula eu vou chamar de linfócito. Essa célula vai ser mandada lá para o timo. Esse timo vai pegar uma proteína. Essa proteína veio da onde? Daquele gene, FOXP3, né? Esse gene produziu uma proteína específica. Essa proteína específica, derivada desse gene, quando adicionada em um linfócito, transforma ele no linfócito regulador. Isso significa que se eu não tiver essa proteína, eu não tiver esse gene, eu não vou ter essa proteína e eu não vou conseguir criar um linfócito T regulador. Se eu não tiver um linfócito T regulador, eu não consigo avisar para o meu sistema imune o que, que é parte da Camila e o que, que é agente estranho e eu desenvolvo doenças autoimunes. Entenderam, gente? Aí você fala, Camila, eu nasci normal e agora eu tô com uma doença autoimune. Meu exemplo, por exemplo, eu tô com uma doença autoimune que chama síndrome de Hashimoto, né? Doença de Hashimoto, eu já tô com a doença, eu não tô com a síndrome. O que que isso pode ter acontecido? Por que que eu, Camila, que era normal, agora eu posso estar doente? Porque a gente sabe que o ambiente ele influencia no desligamento e no religamento. Religamento, existe isso? Acho que existe, né? De células, né? De genes, de proteínas. Então, isso é um estudo da epigenética. A epigenética é a área da biologia que estuda, da biologia que estuda como o ambiente pode, pode influenciar o ligamento. Ih, vou colocar ligamento, a ligação, influenciar a ligação ou silenciamento de um gene. Disso daqui pode vir várias questões vestibulares. Vocês lembram da questão do paracetamol lá, que pode ser um relacionado com autismo? Você pode ter as vacinas relacionadas com algumas doenças. Então, a epigenética, ela vai tentar estudar relação de medicação. Aí pode ser vacina, Tilenol, tudo isso, né? Alimentação, sono, ou a falta dele, no nosso material genético. Material genético. Então, por exemplo, tem alguns estudos que ainda estão acontecendo que mostra que a vacina do Covid, após ter sido tomada, aumentou os casos de algumas coisas. Uma delas foi a Hashimoto. Então, muita gente que não tinha Hashimoto depois da vacina ou do próprio Covid, porque a vacina, né, o agente morto atenuado, enfim, desenvolveu síndrome de Hashimoto. Então, talvez, gente, talvez, do verbo não é, a gente está estudando ainda. Talvez a vacinação protegeu a gente do Covid,
mas desencadeou o desligamento desse gene, sei lá, como que é o nome desse gene? FOXP3, e fez com que a gente desenvolvesse uma doença autoimune. Não sei se vocês entendem o que eu estou falando. Quase todo mundo que eu conheço que tem Hashimoto desenvolveu depois da pandemia, tá? Então, são questões que estão intimamente ligadas. Eu não concordo. De novo, a ciência ela não quer saber o que que você acha ou não, ela quer saber dos fatos, mesmo que esse fato seja dolorido. Após o Tilenol ser receitado para as grávidas, teve um aumento do autismo. Será? Será? Eu não estou falando que é, não, hein? Será que o Tilenol tem a ver com a taxa do autismo? Porque medicações podem ligar ou desligar genes, e isso é conhecido dentro da ciência. A gente está falando durante o desenvolvimento de um embrião, tá bom? Então, durante o desenvolvimento de um embrião, dependendo do que você toma, aquilo pode desencadear doenças teratogênicas. Então, o que que é uma coisa teratogênica, né? Então, existem medicações, existem medicações que são medicações, né? Do verbo tá no plural. Medicações que podem desligar ou não os genes, né? E aí acabam afetando o desenvolvimento embrionário. Quando elas são liberadas, é porque não se sabia ainda como afetava ou não sabia né, o problema futuro. Só que, por exemplo, um autismo é uma coisa silenciosa, é uma condição silenciosa. Você descobre depois de 4 anos, 3 anos, 2 anos. Não é uma coisa que você vê logo na gestação. Então, a gente não pode falar que o Tilenol não afeta. A gente não sabe, tá? Então, dentro de você não saber, os Estados Unidos, ele suspendeu o Tilenol nas grávidas. Não quer dizer que ele está falando que o Tilenol tem relação. Alguns estudos, tá? Mostraram que 20% da galera que tem autismo, a mãe tomou muito Tilenol na gestação. Não um dia só também, não. Então, se a mãe tomou Tilenol diariamente na gestação, e teve muita gente com autismo, talvez o Tilenol pode desencadear uma coisa que sem ele não seria desencadeado. Vocês estão entendendo, talvez, aqui, científico? Se isso acontece, a gente tira. Quer ver um que é teratogênico, que só se descobriu depois que deu muita merda? Talidomida, na década de 80, que aconteceu amputação dos embriões. Então, amputou braços, amputou perna, foi uma geração de meninos amputados. Isso só depois que a medicação já estava, há muito tempo, tá? Então, tem que ficar esperto. Pode vir alguma coisa de teratogênicos? Pode, tá? Por que que pode vir? Esse ano, o governo liberou uma indenização de R$ 50.000 para as vítimas de microcefalia, que o governo falou que era causado por Zika vírus, tá? Vários estudos depois saíram falando que isso pode ter sido um problema na água. Excesso de flúor, se eu não me engano, na água é um elemento metal pesado que durante o desenvolvimento embrionário atrapalha o funcionamento e a formação do bebê. Eu acredito mais na segunda hipótese que o governo ia dar dinheiro à toa, né? Se ele não se achasse realmente culpado. Então, depois disso, não teve mais nenhum bebê com Zika que causou problemas, né? Assim, que nasceu com microcefalia. Foi uma época, 10 anos, que teve um surto de microcefalia. Então, existem medicações que podem afetar o desenvolvimento embrionário, existem agentes etiológicos causadores de doenças que também podem ligar e desligar alguns genes, e aí causam as malformações. Vamos pensar em agentes que causam má formação no bebê, tá? Que são causadores de doença. Vamos colocar o Zika aqui, né? Porque vai entrar em livro, mesmo que não seja verdade por enquanto. Vai entrar em livro, tá? Então, Zika vírus causa microcefalia. Qual outra coisa que a gente pode pensar? Doença de Chagas, rubéola, cachumba. Me ajuda outro. Toxoplasmose. Todas essas daqui atacam órgãos do sentido.
Por exemplo, visão, audição, tá bom? Do sentido. Combinado, minha gente? Sim ou não? Então a gente não está isento. A gestação ela é muito perigosa. Quando é doença embrionária, é doença congênita? Não. O que que é doença congênita? Observação. Doença congênita, é doença que você nasce com ela. Então é uma doença que você teve no nascimento, tá? Doença que nascemos com ela. Doença congênita pode ser hereditária. O que que é uma doença hereditária? Aquela que estava no material genético. Então você foi herdada, né? Herdou dos seus pais. Herdada dos pais. Ou pode ser uma doença teratogênica. O que que é teratogênica? Causada por alguma modificação que. Ah, peguei Chagas, peguei toxoplasmose. O bebê ia nascer normal e por algum problema ele nasceu, alguma interferência ele nasceu com algum problema. Até aqui alguém está com muita dúvida? Sim ou não? Queria pegar outra coisa. Espera aí que eu separei aqui. Olha só. Sabendo disso tudo, tem essa parte aqui também, ó, que pode vir no seu vestibular. Calil é um dos médicos mais famosos do Brasil. Ele é cardiologista lá do Sírio-Libanês. Eu acho ele demais. Quer uma fofoca enquanto isso dele? O irmão dele é aquele médico que viralizou aí, da Chantal, para quem é das fofoca, que foi o obstetra que perturbou ela e a mulher depois se matou. Aí um é bonzão e o outro dá problema na vida dos outros. Ô, Senhor Jesus. Ele é irmão desse aí. Vocês acharam legal essa informação? Não sei se vocês acham, mas não sei por que que eu sei essas coisas. Deixa eu pegar outra coisa aqui também, que aí a gente vai colocando. Se alguém quiser que eu fale alguma coisa, já emenda aí que eu vou ver onde eu encaixo. Eu achei muito, muito, tipo assim, ai, muito demais. Por que que tá falando essas coisas aqui, né? Do Neida. Aí vai que é Deus dando um sinal para nós. Por isso que eu quero falar tudo de cada pedacinho, tá? Que é de biologia. Pronto. É tudo que eu quero falar. Olha só em relação a isso daqui, ó. Jorge Calil, membro titular da Academia Brasileira de Ciências e Nacional de Medicina, explica várias aplicações. Como que eu, sabendo disso, sabendo como que meu sistema imune, ele me protege para não me atacar, o que que isso pode trazer de benefício para mim? Aí ele colocou, olha só, no transplante, quando um órgão é transplantado, sabendo como o regulador reconhece uma coisa boa ou ruim, eu consigo ajudar a não rejeitar transplante. Podemos, ó, e se pudéssemos desenvolver células reguladoras que permitem uma tolerância ao órgão transplantado, isso seria muito importante, principalmente em xenotransplante, quando utiliza órgãos de animal. Isso me lembrou várias coisas que eu acho que vale a pena vocês saberem, tá bom? Já falei para vocês que o principal problema do transplante, a rejeição do transplante, a rejeição do transplante é feita por qual linfócito? Feita por linfócito TCD8. TCD8. Por que que isso aqui acontece? Porque o regulador não consegue combater isso, né? Consegue atuar contra o TCD8 nessas situações. Sabendo o funcionamento agora, a gente pode utilizar a biotecnologia. Biotecnologia. A biotecnologia, ela utiliza material genético, vetores, por exemplo, bactérias e vírus. Por que bactérias e vírus? Porque possuem DNA extra, né, que dá para poder manipular sem afetar muito. Então, bactérias e vírus.
E eles utilizam também enzimas que a gente chama de enzimas ou endonucleases de restrição. Endonucleases de restrição ou enzimas de restrição, que é um sistema imune bacteriano, mas que a gente utiliza ao nosso favor. Para que que a gente utiliza isso? Imune bacteriano. E o que que uma endonuclease de restrição faz, né? Ela corta DNA em pontos específicos. DNA em pontos específicos. Se no vestibular te cobrar essa daqui, ó, a mais famosa é a Cas9 e utiliza uma técnica chamada de CRISPR, você vai saber que está falando dessa enzima que corta o material genético em pontos específicos. Para que que a gente utiliza isso? A gente consegue modificar, conseguimos modificar células barra tecidos e órgãos para fazer o que a gente quer, para fazer o que queremos. Essa tecnologia é chamada de tecnologia do DNA recombinante. Você combinar material genético. E se você agora sabe como que os linfócitos atuam, a gente pode pegar o linfócito e conseguir transformar ele em um linfócito. Você vai aparecer pelado aqui, garoto. Vai. O que que você quer? Pega logo aí. Ai, gente, se aparecer um menino peladinho, você já sabe o que que é, né? Aí a gente, olha só, vai fazer um processo de aplicação no que a gente chama de terapia gênica. O que é terapia gênica? Eu não sei se vocês sabem, é quando a gente muda o material genético nosso. Então, eu tenho um linfócito T regulador que não está reconhecendo, ou que está, sei lá, rejeitando o meu transplante, eu posso fazer, sabendo como ele funciona, uma modificação genética para que ele não ataque, ele não deixe atacar aquela célula ali, ou aquele órgão ali. Então, eu transplantei meu coração, eu posso fazer a terapia gênica, né, modificação, no material genético para melhoria. Modificação no material genético, tô vendo não, para melhoria do indivíduo. Só um momentinho, gente. Ai, Jesus, a melhoria do indivíduo. Se a gente agora sabe como que funciona, tem como fazer terapia gênica, tem como você cuidar de transplante, tem como você, sei lá. Você tem várias aplicações, né? Vamos falar de todas as outras aplicações dentro da biotecnologia. Você consegue recuperar espécies extintas dentro da biotecnologia. Você consegue fazer bebês de 3 DNAs, tá? Bebês com 3 DNAs. Você consegue clonar humanos, clonar espécies. Você consegue fazer vacina gênica, já caiu na UVV também. O que é vacina gênica? É você conseguir alterar o material genético, utilizar partes do indivíduo para você poder ter vantagens. Então, pode vir um tópico de biotecnologia nessa prova também, que eu acho que é muito importante. Agora, olha só que legal. As descobertas transformaram a compreensão de doenças autoimunes e abriram caminho para novas terapias, como, por exemplo, terapia gênica. Pesquisas atuais investigam como estimular células T reguladora para tratar enfermidades como diabetes tipo 1, lúpus, esclerose múltipla e também inibir sua ação em tumores, já que alguns cânceres se escondem atrás dessas células. Então, tudo o que o sistema regulador não conseguia fazer, agora a gente consegue desenhar através da biotecnologia coisas para a gente poder resolver o que o nosso sistema imune ataca e a gente queria que ele não atacasse no caso de transplante, ou que ele deixa de atacar e a gente queria que ele atacasse. Então você fala para o regulador assim, ó, células que multiplicam rápido não é para defender, ela não faz parte do nosso corpo. Então o linfócito T regulador manda o sistema imune atacar, tá? Agora eu queria falar para vocês dessas doenças aqui, ó. Primeira doença, diabetes tipo 1. O que que é diabetes? Diabetes pode ser dois tipos.
diabetes chamada de diabetes mellitus e diabetes chamada de diabetes insípidos. Todas estão relacionadas com hormônios, mas são hormônios diferentes, tá? Diabetes insípidos é a falta de ADH, e se falta ADH, você faz muito xixi. Então, você faz muita, você tem uma poliúria. Poliúria significa muito xixi, e você diminui a quantidade de líquido circulante, aumentando a concentração do sangue, aumentando da concentração de glicose no sangue. Mas porque aumentou a glicose? Não, porque diminuiu o solvente, tá? No sangue, pela queda de solvente. E diabetes mellitus? Diabetes mellitus é o mau funcionamento. Vamos trocar de lado? Espera aí. Ai, meu Deus, vai pegar. Esquece. Diabetes mellitus é o mau funcionamento do seu pâncreas. Então, a mellitus é o mau funcionamento de qual células? Da célula beta pancreática. Aí, essa daqui é tipo 1 e essa é autoimune, beleza? Ou pela falta de receptor das células da insulina, né? Então, essa daqui é tipo 2. Qual que os medicamentos atuam? Mojaro, fulaninho de tal, Saxenda. Eles atuam em qual? Na diabetes tipo 2, a gente utiliza medicação ou medicamento que degrada glicose no sangue ou superestimula os receptores restantes. Uma coisa que eu quero que vocês saibam: quando você tem diabetes tipo 1, você produz a insulina, você não tem, e você, desculpa, quando você tem diabetes tipo 1, o receptor da insulina na membrana plasmática, ele vai existir, você só não vai ter a insulina, tá? Então basta você tomar insulina. Na diabetes tipo 2, você tem a insulina, você só não tem o receptor da membrana. Então não tem onde essa insulina se encaixar. Você não tem todos? Não. Você vai ter alguns, porque se faltar, você não vai conseguir, você vai morrer. Então, o que que a gente fala? Quando você tem diabetes do tipo 2, se era para você ter 50 receptores, você tem 15. E aí, algumas medicações, como por exemplo essas canetas emagrecedoras, elas superestimulam os receptores restantes da insulina. Mas nenhuma tem a ver diretamente com a insulina. Na diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, você tem uma degradação das ilhotas pancreáticas. Degradação ou mau funcionamento das ilhotas pancreáticas. Então, você tem que injetar insulina. Por que que a gente não pode ingerir insulina? Vocês sabem? Porque a insulina é uma proteína. Se você ingerir, vai acontecer uma degradação enzimática, tá? E aí, dentro do seu sistema digestório. Não pode ser via oral, não pode ser via oral para não ser degradada no sistema digestório. Ser degradada no sistema digestório. Pronto. Eu falei, né, nas revisões que eu acho que possa vir alguma coisa de sistema nervoso, porque tem muita gente
que tem ela, que tá com esclerose múltipla, aquele menino do Grey's Anatomy, lembra? O Mark Sloan lá, tá sem andar. Enfim, tá dando vários problemas. Então, esclerose múltipla também é uma doença que a gente chama de autoimune, porque é a degradação da bainha de mielina, da bainha de mielina. A degradação da bainha de mielina, ela atrapalha a transmissão do impulso nervoso. E aí você começa a ter problemas, tudo, porque o seu sistema nervoso controla músculo, controla a glândula, controla outro nervo. Então, se você atrapalha a transmissão do impulso nervoso, você vai ficar todo atrapalhado. Nervoso e afeta a parte motora, cognitiva e afeta a parte motora, cognitiva. É bom saber, tá bom, gente? Dessa coisa. É autoimune porque o seu corpo mesmo vai degradando, não tem muita coisa a você fazer, apesar da esclerose múltipla, eles começarem a ver que está relacionado também com o hábito de vida. Geralmente, pessoas que leem muito, pessoas que forçam o cérebro a funcionar, ele se protege da esclerose múltipla. Existe uma outra coisa que pode vir no seu vestibular, é sobre também o paradoxo do colesterol. Saiu uma notícia recente que pessoas com colesterol alto têm mais chance de ter, preservação dos neurônios na velhice. Tá? Então, o colesterol, que era considerado vilão até pouco tempo, está começando a mostrar aí que talvez a gente está morrendo justamente porque a gente está degradando o colesterol. Ah, Camila, e a questão cardíaca? Eles viram também que de 100 pessoas que têm infarto, 60% estava com colesterol normal. Então, assim, será que o colesterol é a causa dos infartos? Vocês entendem o que eu estou falando, gente? Se a mais da metade estava com a taxa de colesterol normal, talvez o colesterol não seja tão vilão assim. Então, eu vou colocar uma observação aqui, que se você quiser dar uma olhadinha, né, você pode, falar do colesterol. E outra, existe colesterol genético, alta de colesterol genético, que a gente chama de hipercolesterolemia. Se fosse tão ruim assim, será que a seleção natural deixaria essas pessoas vivas? Vocês entendem o que eu estou falando, gente? Então tem que ficar esperto. Que mais? Ai, Senhor Jesus. Onde que estava? Achei. Ensaios clínicos, câncer também é uma das minhas apostas. Câncer de pretagil, câncer de não sei das quantas. Que vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar no privado, tá, gente? Nossa aula está finalizando, então eu vou nos pontos que eu acho que é mais complicado. Mas eu acho que vale a pena vocês saberem sobre câncer. Ensaios clínicos em andamento testam o uso de interleucina. Podem colocar isso daqui e perguntar sobre interleucina. Ah, Camila, mas a notícia do prêmio Nobel não é recente? Sim, gente, mas os indicados não. Então, é uma tradição mesmo da UVV, parece que cobrar coisas de prêmio Nobel de Medicina nos vestibulares, tá? Então, fique esperto. Interleucina é esse comunicador aqui, ó, que eu coloquei aqui em cima para vocês. Cadê ele? Ai, não coloquei. Vou colocar agora. Interleucina é a proteína que é utilizada para os linfócitos se comunicarem. Então, eles podem perguntar qual a função da interleucina: comunicação dos linfócitos, tá bom? Ahn, Outras vezes, pesquisa trabalha com terapia celular, blá, 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 blá. Beleza. Aí vem os outros Nobel. Vou mandar o PDF assim que acabar a aula. Aí vem os outros Nobels, que dá também uma noção para nós. Ó, no ano passado, o prêmio de medicina foi pela descoberta dos microRNAs e seu papel na regulação genética pós-transcrição. Você está vendo que está no universo de síntese proteica, gene, material genético? Então, a gente não sabe o que, que acontecia pós-transcrição. Colocando isso, eles podem perguntar: o que, que é transcrição? Vamos colocar um processo que acontece pós-transcrição? Um dos processos pós-transcrição, processo pós-transcricional, que é muito famoso, transcricional, nas células eucarióticas, vocês sabem qual que é? Nas células eucarióticas é o que nós chamamos de splicing. O que significa splicing? Splicing é a retirada
dos introns. Introns são partes do gene que não fará a composição da proteína. Fará a composição da proteína. E junção alternativa de exons, que é a parte codificante. Parte que fará a composição proteica. Fará a composição da proteína. Aonde que acontece o splice, vocês lembram? O splice ele acontece no núcleo ainda. Ele é feito por um conjunto enzimático que a gente chama de spliceossomo. Spliceossomo. E o spliceossomo ele é composto por uma enzima de RNA, que a gente chama de snRNA. Então, eles desvendaram o mecanismo do splicing, todos os detalhes, como que acontece e coisas que acontecem pós o splicing. Porque outro mecanismo que você tem pós-transcrição é a adição das proteínas de aviso para poder das proteínas sinalizadoras para a saída do núcleo. Então, aqui é a adição da sequência sinal. Da sequência sinal. Vocês lembram qual que é a sequência sinal? Cap 5' e cauda poli A. Combinado, gente? E aí faz o RNA mensageiro sair. Aí tá falando assim, curiosidade sobre o Prêmio Nobel de Medicina. O ganhador mais jovem foi o menino que descobriu a insulina. Olha aí de novo, insulina, tá vendo? Diabetes, doença autoimune, regulação de doença autoimune. Eu acho que vale a pena vocês saberem disso. O mais velho foi descoberta de vírus que causam tumor. Me dá um exemplo de vírus que causa tumor. Que causa papilomas, tumores, formato de verrugas. HPV. Tá? O HPV são verrugas, essas verrugas acontecem ao longo do nosso corpo todo, toda verruga é viral, verruga, são virais, por isso que todas as verrugas têm que ter um olhar clínico médico para saber se vai evoluir ou não para câncer, porque o HPV é um vírus que pode alterar o funcionamento celular, foi descoberto em 1966. Entre os 229 vencedores, 13 são mulheres. Um destaque é para essa Bárbara, que ganhou sozinho por os elementos genéticos móveis. Isso daqui eu falo em aula no Vitória Bio. Eu sei que tem aluno que não leva em consideração, tem aluno que vai pensar que nunca nem escutou. Mas a gente chama isso daqui de elementos transponíveis ou transposons. Elementos transponíveis ou transposons. São O que que é isso, se cair em prova? É material genético que é saltitante. Ele fica pulando de pedaço em pedaço dentro do nosso material genético. E por último, outras mulheres marcaram a história como descoberta sobre o glicogênio. Uma aluna me mandou um vídeo muito legal. E esse glicogênio aqui me abre como que é o nome, gente? Uma janelinha para falar para vocês aqui, porque o VV tá colocando muita bioenergética na prova, né, gente? Então, tipo assim, na discursiva vem fermentação, é, respiração celular, e enfim. Então, eu olharia um pouco de bioenergética, conceitos gerais. Se você não sabe, não é hora mais de saber, mas se você já sabe, dá uma olhada para relembrar algumas coisas. Mas tem um vídeo que viralizou do Laí Ribeiro, que é um médico bem polêmico, né? Que ele falando que a gente não precisa comer açúcar, que o nosso corpo tem a capacidade de produzir açúcar. E essa capacidade de produzir açúcar vem da quebra do glicogênio. É, vem de um processo chamado de gliconeogênese. Então, eu queria colocar três processos, algumas coisas aqui para vocês que talvez possa vir, ó. A nossa glicose, ela é convertida em glicogênio. Esse processo tem nome.
Então, a glicose que você come naturalmente, ela é convertida em glicogênio e esse processo tem nome. O nome desse processo é glicogênese ou glicogenogênese. Ele é intermediado pelo hormônio insulina e ele acontece no fígado e músculo, principalmente no fígado para o corpo todo, músculo só para o músculo, tá? O músculo ele é meio egoísta. Então, tudo que é produzido no músculo é só para uso do músculo mesmo. Agora, se você parar, eu estou fazendo dieta agora, não estou comendo low carb. Eu vou parar de comer glicose. O seu corpo vai ter que quebrar glicogênio, tá bom? Então, o glicogênio ele é quebrado num processo chamado de glicogenólise. E a glicogenólise, a lise do glicogênio, é intermediado por um hormônio chamado de glucagon. Insulina e glucagon eu acho que é mais fácil para vocês, porque é o que a gente geralmente fala, muito professor fala, né? Insulina estimula a célula beta do pâncreas, é produzida, né, pela célula beta pancreática, enquanto que o glucagon é produzido pela célula alfa pancreática. Então, você tem a célula beta e você tem a célula alfa pancreática. Para você poder lembrar, né, quais são as células, você pode anotar no cantinho da sua prova a palavra Gabi, porque aí o Gabi vai te ajudar, tá? Então, aqui você tem a célula beta e aqui você tem a célula alfa pancreática. Peraí que minha caneta parou de funcionar. Pronto, voltou. Alfa pancreática. Eu gravei isso, ó. Gabi. Célula alfa produz insulina, glucagon, célula beta, insulina. Agora, isso é quando você tem glicose, ou no formato de glicose pura, ou transformada em glicogênio. Mas e se você fizer uma dieta cetogênica? Numa dieta cetogênica, você não come glicose de forma alguma. Como que você pode, então, se você não come glicose de forma alguma, como que você pode ter energia? Porque tem várias pessoas que fazem dieta cetogênica e tem dieta do paleolítico, dieta de não sei das quantas, que não come carboidrato nenhum, cetogênica e você vai ter energia. Aí você tem um processo que a gente chama de gliconeogênese. Na gliconeogênese, você produz, olha aqui, é a produção, gênese quer dizer criação, de glicose, tá bom? Então, criação do açúcar a partir de um NEO, de um composto novo, composto não carboidrato. Carboidrato. Me dá um exemplo, Camila. Você pode tirar isso de proteína, albumina, por exemplo, no nosso corpo, ou você pode tirar isso de lipídio, tá? Então, se eu tô de dieta, eu começo a fazer uma gliconeogênese. Quando eu termino de usar todos os carboidratos, eu vou começar a pegar o que está me engordando, lipídio, por exemplo. Uma coisa que é legal é que os lipídios, eles produzem o que nós chamamos de corpo cetônico. Por isso que é chamado de dieta cetogênica, tá? Então, a quebra dos lipídios, quebra de lipídio, forma corpo cetônico. Por isso que o nome da dieta é cetogênica. E esse corpo cetônico, ele é responsável por dar aquele mau hálito característico de uma pessoa que está sem comer muito tempo, aquele bafo da morte, é dado por esse corpo cetônico. Por isso que a pessoa que está fazendo dieta restritiva fica bafuda, tá? Tem que ver isso quando começou nesse processo de dieta. Uma coisa que é muito legal, que eu queria que vocês prestassem e colocassem como atenção. Isso daqui é intermediado por um hormônio que nós chamamos de cortisol. Intermediado pelo cortisol. Então, o cortisol ele é importante para você poder degradar lipídios e degradar proteína. Só que o cortisol também ele é responsável pelo quê? Ele é um anti-inflamatório. O que mais que a gente tem que saber do cortisol? Ele inibe a melatonina. Melatonina. E o cortisol,
ele está relacionado com esse processo de gliconeogênese. Mas tem uma coisinha que eu queria falar para vocês. Quando você tem o excesso de cortisol, o seu corpo vai pensar que você está com um problema, de passando fome. Porque se eu estou tendo que degradar muito glicogênio, nananá, enfim, o seu corpo vai pensar que está com problema. Se você entra nesse estágio, você entra no estágio de luta ou fuga. E aí você ativa o seu sistema nervoso periférico simpático. E aí você vai desencadear todo o rolê de dificuldade de emagrecer, dificuldade de dormir, seu corpo entra no estágio, seu sistema imune já não funciona corretamente, porque você vai estar no estágio de luta ou fuga. Então, tudo tem que ser equilibrado, tá? Outra coisa, fatores de crescimento. Vocês lembram o que que é fator de crescimento? Fator de crescimento é tudo que estimula uma célula a entrar em divisão celular, tá bom? Então, estude isso também. A parte de bioenergética, né? Vê alguma coisinha de mitose e meiose aí. Vai que são sinais do divino para nós. Vamos colocar dois. Fatores de crescimento. Qualquer fator que tira uma célula, do repouso, uma célula do repouso, e coloca em divisão celular. E coloca em divisão celular. Tudo bem, minha gente? E o outro foi descoberta do HIV. HIV é um vírus aí, né? Pode cair HIV também. Por que que pode cair HIV? Por conta do medicamento pré-exposição, pré-P, pré-exposição, e do pós-exposição, tá? Isso daqui é legal vocês saberem também, porque esse ano a o sistema público de saúde vai dar PrEP injetável, né? Então, isso virou notícia. De tudo o que eu falei, eu queria saber se tem alguma coisa que vocês querem que eu fale mais um pouquinho, que eu posso gastar mais uns 10 minutinhos, ou se vocês querem que eu fale alguma outra coisa que está incomodando a cabeça de vocês aí, e vocês queriam que eu tirasse essa dúvida nos 45 do segundo tempo. Fala para eu. Quer que fala mais alguma coisa? Sim ou não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, galera, Camila, você pode explicar sobre metaplasia? Posso. Metaplasia é a substituição de um tecido por outro, que aí pode ser reversível ou irreversível, tá? Então, pode ser causado por várias coisas. Pode ser causado por hábito de vida, pode ser causado por genética, pode ser causado por vários problemas. A mais famosa é a substituição da sua traqueia, né, do seu sistema respiratório, que você troca pseudoestratificado cilíndrico mucociliado por um estratificado pavimentoso, tá? É reversível, você pode voltar a ter o normal. Mais alguém, gente? Sim ou não? Então, vou me despedindo de vocês, desejando a vocês uma excelente prova, torcendo para que alguma coisa que a gente tenha falado hoje caia na prova. Amanhã eu vou estar lá na UVV, eu espero vocês. Quem tiver por lá e puder me bater a mãozinha em mim, né, gente, para me encontrar, fala comigo, que vai ser um prazer atender a todos e estamos lá amanhã, tá bom? Boa prova para todo mundo, beijo, boa noite. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.